Olá, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast, O que tem para hoje. Eu e Nath Morello falamos sobre desafios da consultoria de imagem, moda, estilo e tudo sobre se vestir melhor e se sentir melhor. E Nath, o que tem para hoje? Para hoje tem aquilo que eu amo, que corre no meu sangue, na minha veia, é um assunto que eu sou apaixonada por falar, que é de que forma o nosso estilo se manifesta. E aí, Isa, eu gostaria de começar, porque o meu estilo, segundo a minha mãe, é o mesmo desde que eu sou criança. Ela fala assim pra mim, Natália, desde que você é criança, eu te vejo exatamente igual, fazendo exatamente as mesmas escolhas. Você normalmente não sai muito dessas cores que você gosta de usar. Eu não te vejo ousando muito. E quando você ousa, você sabe até onde você vai. Você sabe qual é o seu limite. Então, isso pra mim é um motivo de orgulho. Porque não quer dizer que eu não possa mudar, mas que tem uma consistência. E eu gosto de manter isso, sabe? Essa minha característica de ser um pouco mais assertiva, ter um peso, um drama, vem desde sempre. E eu gosto de carregar e de deixar essa informação mais presente sempre que eu posso. Você realmente tem um estilo característico e que se manifesta de forma surpreendente em tudo que você veste. Antes de falar sobre de que forma o estilo se manifesta, acho que a gente tem que mostrar para as pessoas que estilo pessoal e mensagem do que você transmite são coisas completamente diferentes. E, por favor, de uma vez por todas, vamos acabar com isso de a pessoa que é elegante tem o estilo elegante. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ouvir isso, que é uma mentirada, né? Não, gente. Isa, desculpa, mas eu preciso falar, gente. Aurélio, a Isa, formada em letras. Meu ponto é que a Aurélio trabalhou demais. E não é possível que em todo o dicionário da língua portuguesa a gente só encontre essa palavra para manifestar uma informação que é a elegância. Tem outros sinônimos, tem outras coisas que a gente pode ser, existem outros adjetivos, inclusive na língua portuguesa, que a gente pode usar para ser aquilo que a gente quer ser. Não é? E eu acho que o elegante, a elegância, ela foi sendo direcionada para um lado que parece que só aquilo que tá escrito Deus sabe onde, em que cartilha, porque eu nunca li, olha que eu já fiz curso pra caramba, que só aquilo pode ser elegante. Exatamente. Por quê? Estilo é diferente de mensagem do que você transmite. A pessoa, a gente trabalha, eu e a Natália, com os 7 estilos universais. Então, como base, claro que cada uma de nós, dentro da sua metodologia, vai puxando e fazendo algumas modificações. Mas a base do nosso trabalho, né, Nath, são os 7 estilos universais. A minha formação foi em 7 estilos universais. Exatamente. Então, a gente usa eles como base. Existe dentro dos 7 estilos universais um estilo que se chama elegante. Mas isso não quer dizer que toda pessoa é elegante, é do estilo elegante ou tem um estilo elegante. A pessoa pode ter qualquer outro dos 7 estilos universais e, mesmo assim, transmitir elegância. Assim como a pessoa que tem um estilo elegante pode não transmitir nenhuma elegância, porque uma coisa não está acoplada à outra. Não está. E faz parte do profissional entender, expandir esse vocabulário e ter repertório para conseguir expandi-lo, né? Então, a minha formação inicial foi nos 7 estilos universais e eu imagino que 90% dos consultores de imagem hoje estão ali dentro dos 7 estilos universais porque foi a primeira ferramenta, método que foi disseminado dentro da consultoria. Eu já fiz diversas outras formações que têm olhares diferentes para estilo. Hoje eu faço um trabalho muito mais direcionado para universo visual, para entender o universo visual da minha cliente e, inclusive, ela quem nomeia o estilo dela. Porque eu acho que precisa fazer sentido para ela, não precisa fazer sentido para mim. É claro que pensando na semiótica, a simbologia da palavra, pensando naquilo que ela representa de fato, precisa fazer sentido, uma palavra que faça sentido. Mas às vezes eu falo para minha cliente, se o seu estilo se chamar banana com bolinha e fizer sentido para você, beleza, o nome dele é banana com bolinha. É você quem vai dizer. Mas é claro que eu tento trazer ali, de alguma forma, outros sinônimos ou mesmo informações que sejam muito mais relevantes para ela do que o nome de um estilo em si. Porque a gente tem um estereótipo daquela palavra formada na nossa cabeça, né? Então, quando você fala em elegância, ou quando você fala, por exemplo, romântico, você pensa na mulher que é delicadinha, que faz a geleia no campo. E não existem mais mulheres que fazem geleias no campo. Pois é, mas pelo menos aqui. Eu me pergunto muito onde teve essa virada de
significado com as palavras. Por quê? Antigamente, o estilo, a mulher elegante era aquela mulher bege, que não tinha nenhuma, assim, ela não chamava atenção. Ela não tinha adorno, nada. Era uma mulher tipo bege, aquela que não chamava atenção, que não era notada, que passava meio que desapercebida, porque ela era isso, assim, tipo, só bege. E de repente, a palavra ganhou um outro significado, num plot twist, que eu não sei em que momento isso aconteceu. E todo mundo só quer ser elegante. Mas, voltando à pergunta dos estilos, ao contrário de você, eu demorei muito para entender quais eram meus estilos. Muito mesmo. E ainda mais porque, vamos voltar, eu sou a cliente clássica, né? Eu sempre brinco assim para as minhas amigas, são consultoras, inclusive Nath, que já foi ao shopping comigo. Como é que é? A partir do momento que eu passei da porta da loja... Ela esquece tudo. Ela é uma cliente que esquece de absolutamente tudo que aprendeu. Eu falo, Isa, adore aqui na minha frente. Quer usar exatamente como tá no manequim, comprar daquele jeito, exatamente assim. Então, eu sou a cliente clássica. Se todas as minhas amigas consultoras quiserem treinar em mim, vocês podem treinar, porque é exatamente isso. Eu faço tudo que cliente clássica faz. E eu tinha todos esses estereótipos de eu não posso ser assim, eu não posso ser assado, se eu me vestir desse jeito, o que vão pensar de mim? Tanto que o meu último estilo que eu reconheci foi o estilo romântico. E eu tenho super estilo romântico. Atualmente eu já abracei ele, já acolhi, já é meu, já não abro mão, porque, claro que apesar desse estereótipo da pessoa ser fofinha, da pessoa ser doce, da pessoa suave, o estilo romântico ele traz outras benesses muito grandes, como você ser aberta, como você ser acolhedora, as pessoas se abrirem para você, você conseguir ser uma boa ouvinte. Então eu já acolhi esse estilo. Mas no início eu tinha um pouco de eu não sou fofinha, eu não sou doce, eu não posso ter esse estilo. E quando você não está aberta para entender sobre estilo, você acaba ficando perdida nos outros estilos, diferentes de você, que, como sua mãe falou, desde o início já tinha uma orientação e se vê nessa orientação até hoje. Me vejo, mas eu não tinha claro, eu não tinha dado um nome, eu não tinha tão claro um direcionamento sobre como eu poderia trazer mais sobre ele. Isso foi realmente na base do estudo, da tentativa e do erro, e deixa eu tentar construir isso aqui, né? Então, quando eu faço trabalho com minha cliente, eu preciso entender o universo visual dela, porque é aquilo que faz parte dela. Quando eu estou, por exemplo, num curso de formação, né, e a Silvana costuma falar muito sobre isso, entre o sexy e o romântico, existe uma infinidade de coisas, e tem dia que você acorda mais para lá ou mais para cá. Né? E esse meio do caminho é que às vezes não fica tão claro, as pessoas não conseguem perceber em si, e aí quando ela recebe um diagnóstico de estilo, ela acha que ela precisa ser aquilo, daquele jeito, e eu sinceramente não acredito nisso. Eu também não acredito nisso. Para mim, e assim, essa foi uma nomenclatura que eu fui desenvolvendo ao longo dos tempos, estilo é preferência. Então, é a sua preferência naquele momento. Como as nossas preferências da vida mudam, por exemplo, hoje eu adoro comer rúcula. Chega uma hora que eu vou cansar de comer rúcula e vou querer comer quiabo. Hoje eu gosto de chocolate ao leite. Quiabo não. Não. Eu amo quiabo. Não. Hoje eu gosto de chocolate ao leite. Depois, em algum momento, eu fiz uma dieta, não sei o que, eu gosto de chocolate mais amargo. Então, as suas preferências alimentares, vestimenta, de lugares para ir. Eu sou uma pessoa que nunca gostei muito de lugares muito cheios, mas antigamente eu ia muito mais a show. Atualmente eu gosto da minha casa. Então, essas preferências vão mudando ao longo da vida. E a mesma coisa com estilo. Então, estilo nada mais é do que preferência. E de acordo com o seu estilo de vida, o seu estilo, suas preferências vão se modificando. Tanto que é muito comum você abrir o seu guarda-roupa e ver várias peças iguais. Afinal, aquelas são as suas preferências. Quando o seu estilo muda, quando suas preferências mudam, você olha para aquelas roupas e fala, não faz mais sentido. Então, eu acho que o principal é você conseguir mostrar para a cliente quais são as suas preferências atuais, ou seja, qual é o seu estilo atual. Se esse estilo não transmitiu o que ela quer transmitir, como a gente consegue fazer isso, como você falou, com os universos visuais e simbólicos. Porque eu não tenho como mudar uma preferência dela, mas eu tenho como ajustar, um bom profissional consegue ajustar a mensagem que ela quer transmitir. Foi o que você disse, você já tinha alguns gostos por cores, etc. Mas para chegar no que você transmite hoje, você teve que fazer vários ajustes. Tive que lapidar.
né? Então é um exercício que a gente vai fazendo sempre. E o estilo, ele é uma representação visual daquilo que a gente é naquele momento, dentro daquele ambiente que a gente está vivendo, dentro daquela cultura. Então ele pode sofrer adaptações. Na verdade, inclusive é necessário que ele sofra, né, alguma alteração, adaptação, porque a gente vai mudando ao longo da vida. Se é uma coisa só, às vezes é chato pra caramba, né? Então, assim, existe essa questão do, eu preciso ser isso, e também um cuidado que eu tomo muito, que eu sinto que é uma pergunta que às vezes pode afastar uma possível cliente. Que mensagem você quer transmitir pro mundo? Como assim? Que mensagem? Eu tenho que pensar em mensagem. Às vezes eu só quero me vestir, eu quero ir na padaria, eu quero ir no shopping, quero fazer... Enfim, né? Então, se eu fico focada muito, pensando muito na mensagem que eu quero transmitir para o mundo, às vezes eu até afasto a minha cliente porque não é uma pergunta tão frequente, ela não está acostumada a fazer. Então, nesse momento da tua vida, quais são as suas preferências? O que te cabe? Né? O que vale a pena você investir? Porque a mensagem, gente, hoje ela pode ser uma, amanhã ela pode ser outra. É claro que a gente pensa na construção de estilo como uma coerência, uma repetição, uma consistência para que você consiga ser percebida por aquilo. Você vai ser percebido por uma coisa quando você faz ela repetidamente, né? Então, o nosso estilo é essa representação repetida de coisas que a gente gosta, do brinco que eu uso, de uma cor, de uma estrutura de roupa, enfim. Mas não necessariamente vai ser aquilo todos os dias. Não precisa, porque real fica cansativo. Fala a verdade. Você vai na padaria assim, né, Natália? Não tem condição. Não tem a menor condição de eu ir na padaria assim, entendeu? Natália vai na padaria assim. Não tem condição. Assim, eu gosto para alguns momentos, isso diz muito sobre mim, mas tem momentos assim que eu vou abrir mão. Por exemplo, esses dias, né, nós saímos juntas, eu tava vestida de uma forma que a Isa falou assim... Não, ninguém te vê assim, mas eu uso normalmente na minha vida, provavelmente menos, mas também é uma forma de eu me sentir confortável, é uma forma de eu me sentir bem, porque isso representa momentos que eu tenho na minha vida. Tem dia que eu acordo, que eu falo, não, hoje eu olho pro espelho e falo assim, se você me encontrar na rua, eu já tô te avisando, é a chance de você voltar pra casa e se trocar, porque se me ver, você tá ferrada, entendeu? Mas tem dias que também eu não tô afim nem de dar cara nas câmeras, nem de aparecer no Instagram. E aí eu dou uma segurada. Pois é, porque assim... Por mais que vocês achem, nós não andamos assim todos os dias. Não exija isso da sua consultora de imagem ou de qualquer consultora de imagem, porque não há a menor possibilidade da gente ir na padaria, da gente ir no shopping assim todos os dias. Porque não é assim que funciona. E é justamente por isso que ninguém tem um estilo só. Tipo, você tem que se vestir sempre dessa cor, sempre com essas linhas, sempre com essa mesma roupa, como se fosse um uniforme. Justamente porque você tem preferências e tem situações diversas ao longo da sua vida, ao longo do seu dia, você vai se vestir de forma adequada para cada uma delas, né? É isso que a gente espera, que as pessoas estejam confortáveis, né? Então, o nosso estilo, ele nos representa de maneira visual e forte em um determinado momento. Mas dizer que todos os dias eu quero sustentar... Não, é aquilo, tem dia que eu quero só ser feia, tá? Tranquilo, eu não vou sair daqui, né? E você acha que você trouxe alguma coisa do seu estilo da sua família, da sua mãe, vó, pai? O que seria? Essa questão de onde surgem essas manifestações de estilo, elas estão presentes em vários lugares. Na minha vida, eu percebo, e aí eu vou novamente citar a minha mãe, beijo mãe, e eu sei que não é uma questão assim, é conhecimento, né? Quando eu era criança, ela falava assim, pra que esse tanto de estampa? Pra que esse tanto de flor? Pra que esse vestido colorido desse jeito? Deixa a criança ser criança, deixa uma coisa um pouquinho mais simples. E eu acabei crescendo também com... Pra que eu preciso de tudo isso? Dá uma baixada no volume, sabe? Então, eu com certeza sofri influências, recebi influências da minha família, da minha mãe. Mas eu consegui despertar, entender que isso era fruto de coisas que eu ouvi durante a minha vida inteira. E depois, mas eu entendi, mesmo depois experimentando, eu falei, não é pra mim. Não consigo, não quero sustentar isso aqui. E tem um outro ponto, porque não é só a família, né? Por exemplo, onde eu trabalhava. Eu trabalhei 15 anos no mercado corporativo financeiro. Então, você já sabe qual é a necessidade daquele meio. Por mais que ele tente ser inovador, não é. Entendeu? Porque banco, eu trabalhava em um banco. Banco faz aquele mesmo negócio há 400 anos, do mesmo jeito, igual. E aí, quando você fala de segurança financeira, algumas coisas não dá pra mexer. Você tá falando com o bolso da pessoa. Então, eu tenho certeza que eu também fui moldada
em todas as questões, na fala, pela assertividade, pela postura, por conta desse ambiente. Minha postura, esses dias eu estava conversando com um amigo nosso, com o Naná, também é consultor de imagem. Ele, eu tenho vontade de fazer aula de balé. Eu falei, pô, eu sou bailarina. Não sei quantos anos, quase 20 anos, fiz aula de balé durante muito tempo. Ele, Nath, então eu já entendi de onde vem a tua postura. Então as coisas, elas vão se moldando de acordo com os lugares onde a gente passa. E depois que você tem um entendimento sobre o teu estilo, não é só onde eu passei, é aquilo que eu quero, porque é consciente. Exatamente. Foi a mesma coisa comigo. Uma das minhas formações é letras, né? E eu nunca quis ser a professora chata. Ninguém quer ser a professora chata. A professora que você chega lá e só fica passando a matéria no mesmo tom de voz, os alunos quase... E a professora chata que ninguém quer assistir aula. Eu falei, não, isso não é pra mim. Eu não vou ser essa pessoa. E isso foi uma das coisas que moldou a forma que eu falo, a forma que eu gesticulo, a forma como eu me visto, justamente por isso. Porque eu tinha uma orientação de não quero isso para mim, tenho que desenvolver de alguma forma que seja o contrário disso. E eu sempre gostei de dar muita aula para quem está fazendo vestibular. Agora é Enem, né? Antigamente era vestibular. E jovem, então... tá muito desconexo da realidade. Se você não tiver uma forma de chamar, de mudar a voz, de gesticular, de trazer coisas que são trends, que estão no momento, você perde a atenção rapidamente. E eu já dava aula de português, que também não é uma matéria a mais querida de todas do mundo. Logo, isso fez com que também eu acabasse moldando um pouco o meu estilo, para ser uma coisa mais que agrade todo mundo, que transite por diversos ambientes. As pessoas falam, você fala muito explicado por causa da didática, então tudo eu tendo a explicar várias vezes, de várias formas diferentes, porque isso tudo vai moldando seu estilo também na forma de se vestir. E aí eu volto, né? Rio de Janeiro, as pessoas são descoladas, elas não se importam tanto com o que elas estão vestindo. Quando eu cheguei na consultoria de imagem, me senti completamente um patinho fora d'água. Primeiro evento que eu fui, eu falei, meu Deus... eu tô muito mal vestida. Nossa, eu nem me senti uma consultora de imagem, porque eu vim do Rio. E lá as pessoas se vestem assim, tá tudo bom, botou uma calça de alfaiataria, já tá arrumada. Não precisa muito mais que isso. E depois que eu fui entendendo que nesse ambiente tem que ser diferente, que exige um pouco mais de consciência, um pouco mais de composição da imagem, que não é só pegar uma roupa, estar bonita ou se vestir bem, que é o suficiente, precisa de um pouco mais que isso. Então, foi o que você disse, é tudo uma construção. E ele vem de diversos lugares, né? De onde ele se manifesta. Eu atendi uma cliente há um tempo atrás que era uma amiga minha. E aí ela falava assim pra mim, Nath, eu não quero ser romântica, com essa voz assim, tipo, super aquela pessoa dele, parecia a Barbie. Eu não quero ser romântica. Eu falava assim, não vou falar o nome dela, que ela vai saber. Eu falava assim, tá bom, tudo bem, não tem problema. Eu chego na casa dela, aí olho e falo assim, então, esse papel de parede aqui, todo florido, rococota, quem que escolheu? Fui eu. Falei, tá bom. Aí entrei no quarto. Esse abajur aqui, todo desenhado, florido, cheio de ornamento. Quem que escolheu? Fui eu. Falei, tá, entendi, tudo bem. Eu só não posso falar a palavra romântica pra ela. Do resto, porque eu já sei o que essa pessoa quer, eu já sei o que ela é. E o que ela não quer é o excesso, porque o excesso do romantismo, por exemplo, demonstra uma fragilidade. Ninguém quer ser frágil, né? Mas eu entendia que era uma mulher bem feminina, então trazer os elementos desse visual mais feminino, pra ela era importante. Então, o nome... não me importa mesmo. Exatamente. Contanto que ela se sinta bem. E aí uma pergunta, depois eu vou te colocar alguns exemplos, mas uma pergunta, Isa, você sente que em alguns lugares, por exemplo, na tua casa, no lugar onde você mora, no teu carro, alguma coisa representa muito o teu estilo? Você consegue ver? Eu peço para minhas clientes fazerem esse exercício, assim, tentarem perceber no entorno delas, nas escolhas que elas fazem para casa, de móveis, de o que for, objetos, elas se verem ali representadas de alguma forma, que não seja na roupa. Você já percebeu isso? Já. Mas por quê? Porque minha casa era bege. Eu era literalmente a pessoa bege, a casa bege, tudo bege, sem chamar atenção, sem ter um hoje ponto de cor. Hoje não é bege, hoje é que é verde? Não, hoje é verde. Por quê? Porque eu tenho o meu estilo base, é o estilo elegante, e é isso, era bege. Era tudo monocromático, bege, sem nenhum ponto de cor, sem nada. Sim, sem graça. E depois da consultoria, eu falei, cara, realmente está faltando o meu estilo em casa. E meu marido é muito tradicional. Então, juntou
elegante bege, Vixe. com o tradicional, que eram linhas retas, e a casa era assim. Eu falei, a casa era sem vida. E a primeira coisa que eu, depois da consultoria, que eu percebi que eu tinha trazido o meu estilo, foi que nos azulejos da cozinha, que eles eram brancos, logo que eu mudei, eu já moro lá há 15 anos, eu mandei fazer uns adesivos em forma de azulejos desses hidráulicos. Porque a gente tinha feito a obra e depois eu botei os adesivos. Os adesivos eram todos coloridos. E eu colei na parede. Então ficou muito criativo. E aí nessa hora eu falei, poxa, eu tenho realmente um estilo criativo. Foi a primeira coisa da construção da minha casa que eu falei, eu tô trazendo um outro estilo com consciência. Porque antes eu não tinha essa consciência. Era só tudo bege mesmo. E aí essa foi a primeira vez que eu trouxe alguma consciência assim de, eu trouxe meu estilo pra dentro da minha casa. Sabe que eu escolhi onde eu moro pelo prédio. Eu bati o olho no prédio e falei, aqui que eu quero morar. Porque ele é feito de concreto aparente, cimento e aço cortem. E tijolinho, assim. Era tudo que tinha. Eu falei, não preciso de outro lugar, eu quero esse. Quando eu entrei, eu falei... E até meu irmão, um pouco tempo depois de eu me mudar, né? Meu irmão chegava em casa, ele olhava pro teto, porque é todo cimento aparente. Cimento queimado, gente. É rústico. Meu irmão olhava e falava assim, vai ficar assim? Tipo, tá faltando. Tem coisa pra acabar aqui, Natália. Você vai mudar assim? Eu falei, não, mas a minha casa é assim mesmo. Eu amo estilo industrial, essa coisa mais contemporânea, uma pegada urbana. Eu amo isso. Então tá presente no lugar onde eu moro. Eu me sinto muito bem quando eu olho pro teto do meu apartamento. Falo, nossa, isso aqui, ó, o cimentão. Eu adoro. Por quê? Porque o meu estilo tá nisso. Essa assertividade, a contemporaneidade, tá tudo ali. E aí, depois que eu escolhi, eu tomei consciência, eu falei, gente, mas eu já sabia mais ou menos onde era o lugar, né, a região, mas antes de eu ir na rua e ter certeza, só por eu ter visitado uma planta antes, eu olhei o decorado e falei, é aqui mesmo que eu quero morar. E eu vejo que hoje, assim, as manifestações aparecem em outros lugares também, porque os móveis são a mesma coisa. Eu amo design, sou apaixonada, então eu tenho uma cadeira em casa, que é aquela egg. Sim. E a minha egg, o desenho dela atrás é o capacete do Ayrton Senna. Porque eu amo Ayrton Senna? Não, mas é porque a pintura era feita pelo Cid Mosca, que é o cara que fazia, né, a pintura, o filho dele fazia uma pintura do capacete do Ayrton Senna. Pra mim é uma obra, assim, icônica. Eu quero ter um elemento de design na minha casa. E minhas cadeiras também. Então, assim, são coisas que a gente vai... Então, quando eu olho, por exemplo, pro meu guarda-roupa, pra minha roupa, que eu olho pra minha casa, eu falo, pros meus móveis, eu falo, quero abraçar tudo, porque é esse lugar mesmo que diz tudo respeito a mim, sabe? Então, acho que a minha manifestação de estilo, ela vem assim desses diversos lugares, e de vez em quando tá na minha roupa, ela vai estar no acessório, ela vai estar em alguma coisa que tá perto de mim. Eu entendo, e assim, engraçado é que eu acho lindo. Eu vou na casa das pessoas e falo assim, nossa, provavelmente se eu for na sua casa eu falo, que lindo, que maravilhoso, porque eu acho lindo, da mesma forma como você se veste. Mas quando eu trago pra mim, eu falo, não sou eu. Tô vestindo uma roupa que não é minha, estou num ambiente que não é meu. E assim, eu acho que é muito importante quando as pessoas conseguem perceber isso, que todos os estilos são lindos, se as pessoas souberem se vestir, fica maravilhoso, mas tem estilo que você acha lindo, só não é pra você. Tá tudo bem, porque não tem como você ter todos os estilos. Sua vida não comporta todos os estilos. Tudo que você faz no dia não comporta todos os estilos. Ninguém é capaz de fazer tudo o tempo todo. Então, isso é algo que eu acho lindo. E eu até já tentei, logo no início da consultoria, eu falei, não, quero trazer elementos do dramático pra mim, porque eu acho lindo, porque não sei o que. Eu botava, e assim, era como se fosse um peso que eu não era capaz de carregar. Não era capaz de carregar. Eu falei, bem, então não é pra mim. E tá tudo bem, eu não me senti diminuída porque não é pra mim, eu não acho que eu vou passar uma imagem pior porque não é pra mim, mas as pessoas têm que se conscientizar disso, de que, eu vi o estilo na pessoa, é lindo, o meu estilo não é esse, mas meu estilo também é lindo. E eu sou capaz de ficar bonita e de conseguir o que eu quero com o estilo que eu tenho. Não existe um estilo que, só esse vai ser capaz de conseguir isso. Quando eu me formei, e aí, gente, normal da consultora de imagem, querer se inserir naquele meio, e você a criativona do rolê, a galera vai saber que eu manjo muito de styling, e que eu sei fazer mix de estampas, e color blocking e tudo mais. Normal isso acontecer, né? Então, eu já errei muito por isso. Quando eu já errei porque eu já testei
Pra gente acertar, a gente vai ter que errar. Então, enfim, errei pra caramba. Errei no sentido de que entendi que aquilo não era pra mim, né? Mas eu entendi que eu tinha uma pitada dessa expansividade, né? De uma coisa mais criativa, mas que não morava no mix de estampas, nem no color blocking, nem no, por exemplo, trazer um colar igual o da Isa. Eu não usaria, né? E tenho esse entendimento. Mas eu comecei a entender qual é a minha praia, onde é pra mim, sabe? Então eu comecei a perceber isso, que assim, eu posso testar, eu vou errar, mas a minha praia é essa. E de vez em quando, a minha pegada da criatividade eu vou direcionar pra um lugar. Que, claro, o caminho dos acessórios ele é muito mais fácil, mas eu criei uma assinatura para mim que foram nos meus sapatos, nas minhas sandálias. Então hoje, o meu ponto de você vai pegar uma coisa para mim que é bem expansiva, que você olha e você fala assim, em um primeiro momento isso não seria da Natália, são os meus sapatos, as minhas sandálias. Só que todas elas têm um estilo mais arquitetônico, né? Tem uma pegada de cor que é um pouco mais intensa, mas ela é muito mais criativa do que o meu estilo de roupa em si. E isso para mim é muito bom, eu faço de forma estratégica mesmo, porque sim, é uma assinatura, uma vez que é uma assinatura, você quer que as pessoas te reconheçam por isso. E como ela tá nos meus pés, é menos perceptível, menos visual. Então, entendi a Natália, putz, mas no pé tá diferente, é uma pegada diferente. Então eu entendi qual é esse lugar para mim. E às vezes as pessoas acham que tem até medo, né? Não, eu tenho uma pegada da criatividade. Embora eu ache que uma pessoa que tem essa expansividade já muito forte, dificilmente ela vem para consultoria de imagem. Porque talvez essa questão da combinação, ela já não tem medo. Ela até vem quando ela quer ter um direcionamento sobre como fazer. Porque ela testa muito, ela testa bastante. Mas é uma pessoa que naturalmente, ela já testa coisa por elas mesmas. Eu acho que vem para ter um controle maior, Sim. que era o meu caso. Eu sempre fui criativa. Uhum. Só que, claro, antes eu não entendia como criatividade. Uhum. Muitas vezes eu botava uma roupa e me via muito diferente das minhas amigas e assim, nossa, tá deslocada. Principalmente quando você é adolescente ou quando você tá na faculdade, você se veste diferente e você fala assim, não tô bem vestida, tô brega, tô feia, porque é isso que vai sendo incutido. Com o tempo eu entendi que não, era só o meu estilo criativo que precisava ser um pouco lapidado, como você diz, porque senão é muito expansivo, senão é a melancia na cabeça, o macacão de obra, o escarpão azul, então tudo misturado ao mesmo tempo, e isso faz com que haja uma confusão, não consiga nem eu mesma aparecer, porque o objetivo de você se vestir melhor é que você, como um todo, apareça muito mais do que a sua roupa. A roupa é um complemento, para que as pessoas olhem e falem, nossa, você tá bem bonita, vou parar para te ouvir, porque você chamou minha atenção, porque você trouxe autoridade, mas o que mais importa é sempre você, e não é a roupa. A gente pode até ver os estilistas, né? Eles estão sempre aparecendo muito mais do que as roupas que eles estão usando, justamente porque a grande protagonista disso tudo não é o look. E aí eu entendi que eu precisava lapidar, controlar um pouco esse meu estilo criativo para conseguir aparecer mais do que as coisas que eu estou vestindo e conseguir fazer até mesmo as pessoas acreditarem mais em mim, trazer um pouco mais de seriedade e um pouco menos de expansividade. Eu atendi um tempo atrás uma cliente que era dona de uma loja de roupa, e então ela tinha acesso a muita coisa. Entrei na casa dela, ela tinha praticamente uma chutes de tantos sapatos, né? E aí ela falou assim pra mim, Nath, fico muito perdida porque eu tenho acesso a muita coisa, eu visto muita coisa, eu experimento muita coisa e eu tô precisando dar uma direcionada aqui porque eu não sei exatamente o que eu vou fazer. E aquela foi uma das pessoas mais, assim, pra mim, enquanto profissional, a que mais me testou, porque essa pessoa já tinha um repertório e um acesso muito grande. E aí uma pessoa que tem acesso e que tem repertório, que vai testar, porque ela não tem medo, e ela era uma pessoa muito bem criativa mesmo, eu até fiquei com receio no primeiro momento. E no dia que eu fui apresentar a proposta de estilo para ela, né, e falei, olha, o que eu vejo, o direcionamento, quando a gente pensa em cor, a gente precisa ir para esse lado aqui.
Quando a gente pensa em tecido, a gente precisa ir para esse lado. Caimento, a gente precisa ir para esse lado. Sapato é isso aqui. Ela, meu Deus do céu, Nath, você foi a única pessoa que conseguiu me compreender em todos os meus estilos. E eu, Senhor Deus, glória, obrigada. Porque depois dessa, qualquer coisa. Porque ela tinha muita roupa, tinha muita coisa. Era uma pessoa bem expansiva. Então, isso ajuda a gente, até como profissional, né, pensar, a raciocinar, como é que vai organizar isso na cabeça das pessoas. E assim, o estilo dela se manifestava, claro, vinha a partir dela, e a loja dela era ela, inteirinha. É claro, e isso até é um ponto para quem tem loja e tudo mais, né? A loja não é sobre você. O teu produto não necessariamente é sobre você, é sobre o teu cliente, mas dificilmente ele vai sair daquilo que você é. Então eu entrava na loja dela, era ela todinha, falando, nossa, vejo você aqui, vejo você aqui, vejo você aqui. É claro que numa loja não dá pra ter só aquilo que ela gosta, mas eu vi a manifestação do estilo dela dentro daquele lugar também, e era muito bacana. Então assim, eu não podia fugir demais, senão não ia ser ela. Exatamente. Você usou uma palavra que eu acho que é muito importante para qualquer pessoa que está tentando se vestir melhor, está tentando encontrar o estilo, que está tentando se encontrar dentro do guarda-roupa, qualquer coisa assim, que é organização. Um look organizado, e aí é um look organizado do pensado, de você tentar organizar as cores, organizar as linhas, sempre manter uma coerência. Então, um look organizado é um look muito prazeroso de você olhar, de chamar a atenção das outras pessoas. Você já entra nos ambientes e as pessoas já te recebem de uma forma diferente. Então, o objetivo da definição de estilo, de uma consultoria, onde você ajuda a cliente a encontrar o estilo dela, a definir o estilo dela, é isso, é organizar, né, com que ela consiga organizar linhas, cores, formas, tudo que ela vai vestir e consiga transmitir aquilo pro look, porque muitas vezes você dá um direcionamento e ela pergunta assim, tá, mas e agora, o que eu vou fazer? Porque não basta só você falar, tem que ser linhas retas, ou linhas curvas, ou cores neutras, ou cores suaves, de alguma forma você tem que conseguir juntar tudo isso, que é o mais difícil. Na hora que você junta todo o quebra-cabeça, quando você pega, é igual quebra-cabeça, você começa, então eu vou separar as bordas, depois eu vou juntar as peças que tem mais cores parecidas. Quando você coloca tudo junto, você fala, nossa, ficou perfeito, ficou lindo, ficou harmônico. É basicamente isso. A definição de estilo e trazer isso para o nosso look é basicamente um quebra-cabeça. O problema é, como você disse, o que a gente tem por trás de crenças, preceitos, orientações familiares, história de vida, para chegar dentro deste quebra-cabeça. E muitas vezes a gente não está disposta. Fala assim, não, é o que acontece com a maioria das minhas clientes que tem um estilo romântico. O que acontece? Elas, em algum momento, foram passadas para trás. Então, assim, alguém passou por cima delas, porque elas eram muito doces, muito suaves, muito acolhedoras. Alguém mentiu para elas, alguém enganou. Então, em algum momento, elas foram passadas para trás e na cabeça delas é assim, não, eu não posso mais ser essa pessoa boazinha, eu não posso mais demonstrar isso no que eu tô vestindo, não posso mais demonstrar isso de forma nenhuma, porque senão vão me enganar de novo. E o que ela faz? Ela pega aquele estilo romântico, esconde até não poder mais, mas aquilo ainda tá lá. Fica triste, né? Fica triste. Você vê que a pessoa tá faltando alguma coisa, tá faltando uma bossa nela, mas fica lá. E aí, na hora de fazer a definição de estilo, você vai trazendo, e aí ela fala, não, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas por que você não usa? E aí você vê que foi por causa de coisas que aconteceram, de crenças, como, eu não quero ser a menina do campo que faz geleia, não quero, então eu não vou poder usar isso. E não é verdade, porque você pode usar o que você quiser, desde que você combine. Então, isso eu acho que é o principal do estilo, você fazer a pessoa entender que ela não precisa mudar por ninguém e nem por lugar nenhum, ela pode adaptar o que ela já tem. Sim, eu acho que também é importante salientar que assim, o nosso cérebro, ele busca por estabilidade, ele busca por esse equilíbrio visual, porque ele se sente num lugar quentinho, gostoso, vou ficar aqui, vou ficar olhando para aquilo, mas nem sempre isso é o mais agradável aos olhos do cliente, né? Então você pode ser uma pessoa muito mais expansiva, excêntrica, criativa, e aquele tudo bonitinho, organizado, aquele pensamento organizado para você pode ser chato demais, né? Então o nosso cérebro tem esse ponto, né? O nosso cérebro, ele busca por estabilidade, mas estabilidade demais é chata, ao ponto que a bagunça demais também, ele não aguenta ficar olhando muito tempo.
né? Então, a gente tenta sempre ali buscar um equilíbrio, mas o equilíbrio não é tudo certinho, bonitinho, combinandinho, gente, não precisa. Às vezes alguma coisa precisa até despontar para ter uma quebra de expectativa, porque senão você vira uma pessoa previsível demais, tá sempre vestida daquele jeito, tá sempre... Eu já sei, quando a Isa chegar eu já sei o que vou esperar, eu não sei o que esperar quando eu vejo a Isa. Por quê? Porque tem essa quebra da previsibilidade. Não é? Eu percebo isso e eu tento, às vezes eu olho no espelho, e claro, uma técnica de styling e tudo mais, eu olho no espelho e eu tento, pra mim, esse equilíbrio visual é importante, a harmonia é importante, mas precisa ter alguma coisa que vai quebrar a expectativa das pessoas. Vai ser um brinco, vai ser um anel, vai ser meu sapato, porque senão vai ficar chato. Exatamente. No seu caso, são essas peças statements que você sempre tem. Total. A gente olha o look da Nath e é sempre assim, uma peça que você fala assim, cara, precisava dessa peça, mas não tem dinheiro pra comprar. Não, tô brincando. Mentira. Isso aqui é uma boa curadoria. Excelente curadoria. Mas a Nath sempre tem essa peça que chama muita atenção. Em compensação, no meu caso, são looks mais diferentes, mais coloridos ou com algo mais diferente. E as duas quebram a expectativa de formas diferentes, e tá tudo bem. O ideal é que a cliente também entenda que a gente não muda o estilo de ninguém. Eu sempre digo isso, que é o mais importante. Se a consultora te prometeu mudar o seu estilo, ela está te enganando. Ninguém muda o estilo de ninguém, lembra? Estilo é preferência, estilo é de acordo com o que você vive, com os ambientes que você está. Então, não tem como uma pessoa mudar o seu estilo. O que ela faz? Ela traz mecanismos para você adequar o que você quer. Mas não tem como a Nath virar para mim e falar assim, Isa, agora você vai ser dramática. Eu vou falar, impossível, né? Vou botar uma roupa e vou ficar encolhida dentro da roupa, chorando, porque não vai ter como. Foi o que eu falei, é muito peso pra mim. Em compensação, se eu virar pra ela e falar assim, vai sair de mix de estampas. A Natália já falou que adora, amanhã vai sair... A derrota. A cara da derrota. Exatamente. Por quê? Porque ninguém muda o estilo de ninguém, então não existe isso. Um bom profissional, e se você é consultora também, não diga isso para sua cliente, não diga que você vai mudar o estilo dela, porque isso não é uma verdade. O que você vai fazer? Você vai conseguir adequar para que ela se sinta bem, se sinta poderosa e se sinta confiante com o que ela está usando e que seja uma segunda pele dela. Eu acho que isso é o mais importante. O estilo, ele vai sendo lapidado, ajustado ao longo do tempo. Fazer uma mudança, assim... totalmente, a gente nem recomenda, porque não é sustentável. Você não aguenta muito tempo se olhar no espelho e olhar aquilo todo dia, você vai falar, putz, não sou eu, não sou eu. Aí não é sustentável pra você, e as pessoas que te veem vão falar assim, você tá querendo contar que mentira pra mim, porque eu te conheço. Eu sei essa pessoa que você é. O que você tá querendo? Natália, do nada você me aparece aqui com a blusa florida, margarida. Não, vão olhar pra mim e vão falar, Natália, você bateu a cabeça aonde? Não quer dizer que eu não posso usar, mas as pessoas já sabem que, ainda que eu tente trabalhar essa questão da quebra da expectativa, isso aqui é demais para mim. E tem um outro ponto que, assim, as nossas referências, elas importam bastante. Então, se você quer fazer, né, uma construção, procure ter repertório. Eu vejo isso, por exemplo, atendendo homens e mulheres, e acho importante a gente trazer, porque isso aqui é tanto para homem quanto para mulher, é que mulher normalmente tem mais repertório ou mais exposição ao assunto ao longo da vida. Então, ela cresce vendo a revistinha, né? Então, Capricho, Dolls... Agora TikTok. TikTok, tá vendo lá a questão das roupas e tudo mais. Homens está tendo muito mais agora, mas, assim, a grande maioria tem menos ou busca menos esse tipo de informação. Não é que tem menos acesso. Acesso tem, só busca menos esse tipo de informação. Então, para a mulher, essa questão do estilo acaba tendo um peso um pouco maior, né? Mas é importante para homem a mesma coisa. Tem homens, assim, que gostam de ser mais excêntricos, de terem mais criatividade, que gostam de usar cores. Tem uma amiga que ela é consultora de imagem, ela fala assim, Natália, toda vez que eu vou sair com eu não vou colocar o nome dele aqui, porque senão eles vão saber, eu pareço que eu tô indo com o Silvio Santos no shopping, dar uma volta, porque ele usa roupas características, ele gosta de flores, ele gosta de coisas coloridas, e é o estilo dele.
Faz parte dele. Sabe o que eu faço na minha casa? Eu falo assim, gente, a minha intervenção só acontece em último caso. Se tiver, tipo, muito ruim, A minha também. Entendeu? Porque eu quero que meu marido seja ele. Então, puto, o que ele gosta? Bom, ele gosta de andar de bermuda, ele odeia camisa social. Colocar ele na camisa social é praticamente amarrar na camisa de força. Então, ele gosta do quê? Putz, tem um estilo de camisa que ele gosta, de camiseta que ele gosta. Tá bom, eu já sei que é aquilo. Porque se eu tentar fazer qualquer coisa diferente, ele vai desistir de sair na hora. Eu não quero, entendeu? Então, eu quero que cada um... Agora, tem umas limitações, né? Poxa vida, aí vou eu, linda, maravilhosa, penso no meu look, na minha maquiagem, no meu cabelo, e aí ele vai de short e camiseta. Eu falo, querido... Veja, olha aqui, né? Vamos valorizar. Então tá do meu lado, tem que caprichar. Mas eu tento interferir, assim, o mínimo possível, porque eu quero que ele seja ele. E a minha família, a mesma coisa. Sabe que outro dia eu tava no shopping JK aqui em São Paulo e eu tava indo atender uma cliente e eu tava na ponta da escada lá embaixo e tinha 3 amigos meus do banco lá em cima. Eu já tinha feito minha transição de carreira, fazia 2 anos que eu não os via. Quando eles me viram lá de cima, os 3, tipo, se aprumaram. A Nath chegou. Falei, gente, é o seguinte, vocês são vocês, ninguém aqui tá me pagando pra fazer nada, então sejam felizes, eu não quero nem saber, entendeu? Eu não tô observando isso nesse momento, eu não quero nem saber, eu vim trabalhar, mas é pra outra pessoa. Vocês, tô fingindo que não tô nem vendo, eu não quero saber, porque parece que também a gente fica de fiscal da roupa do vestir alheio. Exatamente. E não é isso, não funciona assim, Eu né? tenho várias amigas que elas falam, ai, quando eu vou sair com você, eu já fico nervosa, nunca sei o que vestir. Eu fui até para um evento com uma delas, e aí de manhã eu falei assim, olha, eu tô saindo, ela, não tenho roupa. Eu falei, óbvio, eu falei, já comecei, para com isso. Eu falei, óbvio que você tem roupa. Ela, não tenho roupa. Eu botei para ela assim, finge que eu não vou. Ela, tá. É basicamente isso. Porque as pessoas acham que a gente vai chegar lá e falar assim, que roupa é essa? Tira a roupa. Cara, eu não estou julgando a roupa das pessoas. O que eu faço? Eu analiso a roupa da cliente e só. Ela tá me pagando. Se não tiver me pagando... Gente, é sério, não vou me importar. Real. Quando eu iniciei, né, na consultoria, tal, que eu fui falar com a minha irmã falava assim, Natália, eu não consigo mais olhar pra você e te ver de outra forma, porque eu acho que você tá me julgando. Eu acho que você tá olhando e falando, esse cabelo não tá bom, Suzana. Eu acho que esse sapato não tá bom. E não é verdade. Tipo, eu não quero saber, porque eu sei quem é ela, eu quero que ela seja ela. Pra mim isso é importante. E as referências, e olha como isso é importante também, né? A geração das pessoas. As referências fazem parte das gerações onde elas estão, né? Então, o que influencia nosso estilo? De onde nós viemos? Uma pessoa da geração X, Y, um millennial, um baby boomer, a geração dele influenciou a forma dele se vestir, né? Eu, às vezes, acho que eu nasci na época errada. Eu tenho essa sensação, às vezes, assim, que eu nasci na época errada, porque eu gosto de umas coisas mais vintage, assim. Eu tô ali com o pé no futuro e um pé um pouco no passado, gosto muito. Mas essas interferências também são importantes, validam o estilo das pessoas, né? E a gente precisa aprender a respeitar. Exatamente. E aí eu queria saber de você. Você acha que... A gente sempre fala muito, né? Nos episódios aqui, também é o que mais se fala nas redes sociais, sobre vestimenta. Então a gente fala de estilo na vestimenta, você fala um pouco de acessórios, e eu quero lembrar, gente, acessório, óculos, pulseira, relógio, tudo isso é dentro de acessório. Não esqueçam, esses acessórios são muito importantes. Mas a minha pergunta é, você não acha que os estilos também fazem muito parte da nossa comunicação e do nosso comportamento dentro da imagem? Porque, assim, todo mundo acha assim, a imagem é o que você veste. Não, a nossa aparência é só um pontinho da nossa imagem, ainda tem 2 outros, comportamento e comunicação. Então, quando a gente pensa na imagem de uma pessoa, tem tudo isso. Tanto que vocês podem ver, a minha comunicação é uma, a comunicação da Nath é outra ao longo de todos esses episódios. E assim permanecerá, porque nós temos estilos diferentes e comunicações diferentes. E aí eu queria saber, qual você acha que é o peso do estilo na comunicação e no comportamento? As coisas precisam caminhar juntas, porque senão é aquilo, meu cérebro não tá... Sabe o Chaves, quando ele falava sim e fala não, você olha pra ele e você fala assim, tem alguma coisa errada, eu não tô entendendo, ou ele não tá falando direito, ou meu cérebro não tá entendendo. Então, a comunicação, ela precisa acontecer sobre essa tríade, né, dentro da consultoria. A imagem, que é um aspecto, a aparência é um aspecto da nossa imagem. Nós trabalhamos também com a aparência, comportamento e comunicação. E tudo ali precisa estar mais ou menos coerente, porque você não acha estranho, por exemplo, quem é aquele Anderson Silva?
Anderson Lutador. Silva, lutador. Quando ele abre a boca, quando ele vai falar e você percebe que ele tem... Qual é a sua expectativa? Um homem desse tamanho, 2 metros, lutador, você espera que quando ele vai abrir a boca, você... E aí ele tem uma voz fina. Então, sabe essa quebra de expectativa? Você fala... Não que não seja ruim, é uma característica dele. Sim. Entende? Mas até a questão da modulação da voz, o ritmo da nossa fala e comportamento, pelo amor de Deus, comportamento pra mim é muito assim, sabe? Eu percebo isso, tipo, pessoas que parecem ser super delicadas, quando abre a boca, né? Ou quando precisa se portar de uma forma mais assertiva, essa pessoa é tão... Às vezes é tão rígida que você fala, meu Deus, onde morava essa pessoa? Porque até agora ela não tinha aparecido, ela não era assim. E é claro que isso acontece por uma série de fatores, mas é importante a gente trabalhar com observando esses 3 aspectos. Até porque, gente, só a aparência não segura nada, Exatamente. só o comportamento não segura nada, só a comunicação também não. Então a gente precisa aprender a olhar para os 3 para conseguir criar uma imagem que seja consistente. Eu vou até além, assim, porque a nossa imagem tem esses 3 aspectos olhando para a consultoria de imagem, mas para mim a nossa imagem ela também é composta pelo nosso posicionamento, né, pela forma como a gente trata os nossos negócios. Isso reverbera em vários lugares, né? Não estou dizendo, isso não quer dizer, por exemplo, que uma pessoa que ela é mais fofa, que ela é mais delicada, ela não possa ser assertiva nos negócios dela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque essa é uma dualidade, mas assim, elas andam juntas mesmo, né? A delicadeza, ela não indica fragilidade, ela indica força também. É uma outra forma de você lidar com a força. Mas eu entendo que é importante a gente sempre observar todos os aspectos. Ninguém aqui é um robô que tem que todo momento... Ai, meu Deus, eu preciso vestir isso, eu preciso me sentar assim. Não, não é isso. É que em determinados momentos da nossa vida a gente vai precisar tomar mais cuidado com isso, sim. Exatamente, e assim, é muito importante que as pessoas tenham isso em mente. Quando você for fazer uma consultoria de estilo, ter esta percepção de que a consultora tem que falar um pouco com você também sobre a sua comunicação, sobre o seu comportamento, porque senão fica faltando alguma coisa. Não ache que o seu estilo vai ser só, estou vestida de acordo com o que eu quero transmitir, com as minhas preferências, etc. Mas o resto também faz diferença. Eu fiz fonoaudióloga logo que eu comecei o Instagram, porque eu falava muito mais rápido. Falava mesmo, Isa? Você falava mais rápido? Exato, eu falava muito mais rápido e eu falava muito mais pausado, porque como eu tinha a formação em letras, eu ia de um extremo ao outro, assim, sem perceber. Ou eu falava muito pausado, explicando cada detalhe, ou eu falava muito mais rápido. Eu falei, não dá. Porque isso criava um ruído de imagem. Eu não era aquela pessoa, assim, que em algum momento acolhia. Nenhum dos 2 opostos era acolhedor. E aí eu fui fazer fonoaudiologia por causa disso, melhorou. Talvez não esteja na perfeição, afinal ninguém atinge a perfeição assim, mas melhorou, tá muito mais dentro da minha comunicação, etc. E a mesma coisa do comportamento. Se eu tivesse aqui, assim, o tempo todo... Vocês iam olhar para o meu look e falar assim, mas quem é essa pessoa que está falando? Que não tem nada a ver. Então, tem que haver uma congruência entre essas 2 coisas para que a gente consiga também, né, ter um estilo bem formado. Estamos indo ao final do nosso episódio, mas eu quero deixar um exercício para você que a gente aplica normalmente com os nossos clientes, né, Isa, que é pedir para que você faça um exercício de observação. Olha para a tua casa, olha para o teu guarda-roupa. O que se repete muito? E se repete por quê? Porque você se sente confortável, porque está acostumada a comprar sempre daquele jeito, ou porque de fato aquilo te representa. E não olha só para roupa, olha para tudo. Eu tenho uma cliente que eu pedi para ela fazer um exercício, eu falei, o que você quiser. Sabe o que ela me trouxe de referência? Ela entrou no Pinterest, ela me trouxe um prato de arroz e feijão assim, ó, tava mexidão. E aí ela falou, Nath, essa aqui é como eu me sinto, simples, arroz e feijão, clássico, mexido. E do outro lado, uma mesa com frios, queijo, uma mesa posta, salame. Ela falou, eu gostaria de ser. Eu gosto dessa comida, mas eu queria que fosse um pouco mais organizada. Falei, gente, uma pessoa nunca tinha trazido pra mim nenhuma referência de comida. Eu achei tão criativa, achei tão bacana. Então, assim, começa a observar outras coisas. Que carro você gosta, o lugar onde você mora. A escolha do lugar onde você mora é muito importante. Tem muito verde aí, tem muita árvore, se você pôde escolher, né? Tem muita árvore, tem muito verde, você anda a pé,
você prefere carro. E o engraçado é que a gente, ao longo da vida, é ensinado a dizer o que a gente não gosta. Então, você chega numa consulta nutricionista e fala assim, eu não gosto de alface, não gosto disso, não gosto daquilo. Nath falou, quiabo não. Então, a gente é sempre educado a dizer o que a gente não gosta. Mas a gente dificilmente para dizer assim, não, eu amo isso, eu gosto disso, eu não viveria. E esse exercício que a Nath está propondo é exatamente isso. Você anotar o que se repete, o que você gosta, por que está ali, por que faz sentido. Porque o que você não gosta, geralmente você já não vai comprar, você já não vai colocar na sua vestimenta, você já não vai colocar na sua imagem, afinal você não gosta. Só que a gente geralmente está sempre voltada para ver as partes negativas. O que não é bom, né? O ideal seria que a gente se visse muito mais as partes positivas. Então, esse exercício é muito legal para que a gente também comece a mudar essa perspectiva. E os nãos são tão importantes quanto os sims. Então, anota os nãos, percebe os nãos e depois vai percebendo os sims. Já é algum começo. Se precisar de algum direcionamento, estamos aqui, eu e Isa, para vocês, tá bom? Exatamente. Gente, até o próximo episódio. Aguardamos vocês, espero que tenham gostado. Beijo, até o próximo.